Do jardim à cruz, da morte à vida, nada foi acidental. Na noite mais escura da história, um homem foi preso como criminoso, julgado sem culpa, condenado por medo, crucificado por amor, sepultado como um rei silencioso, mas ao terceiro dia ele venceu. No vídeo de hoje vamos caminhar pelas últimas horas de Jesus, não apenas como espectadores distantes, mas como estudiosos e discípulos. Vamos investigar com os olhos do apóstolo João o que realmente aconteceu desde a prisão do Getsêmani até o túmulo vazio no jardim. No vídeo de hoje vamos descobrir detalhes históricos, curiosidades, profecias que se cumpriram com precisão e, acima de tudo, vamos contemplar a glória de Cristo no momento mais decisivo da redenção. Prepare sua mente, abra o seu coração e venha conosco mergulhar no evento mais importante da história humana, a paixão e ressurreição de Jesus Cristo, segundo o Evangelho do apóstolo João. Olá, meus irmãos e amigos da paz do Senhor, mais uma semana chegando para, juntamente com você, estudarmos a Palavra de Deus aqui no programa Palavras da Verdade. Semanalmente estamos aqui numa série de estudos, agora estudando no Evangelho de João, uma análise, uma perspectiva a partir do escrito do apóstolo João sobre a vida, ministério e ensinos de Jesus. Nós estamos estudando esse tema que está sendo abordado no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025. Obrigado por você estar nos acompanhando, estar conosco aqui, e estamos já encaminhando para a reta final desta série. Hoje nós chegamos no estudo de número 12, onde nós vamos estar estudando sobre o tema do julgamento à ressurreição. No último programa, nós estudamos sobre a oração sacerdotal de Jesus, a oração intercessória, ou também denominada a oração da consagração de Jesus, no último discurso de Jesus antes de se encaminhar para o Monte das Oliveiras, para ali ser então preso e dar-se o processo do qual é o principal, é o crucial da sua encarnação, a crucificação, a morte, o sepultamento de Jesus e também a ressurreição, tudo que envolve esse processo da redenção, pois afinal de contas ele não é apenas uma questão histórica, embora trataremos aqui do aspecto histórico, mas também ele traz o seu aspecto teológico, pois há muito o que é envolvido ali a respeito da revelação de Deus, do plano de Deus, bem como do cumprimento das profecias relacionadas a esses eventos. Então, fique conosco, certamente seremos abençoados pelo estudo da Palavra de Deus. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Evangelho de João 19:30, que diz: "E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito." A nossa verdade prática nos diz que na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado e na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Nós estaremos analisando a partir da perspectiva de João, capítulo 19, versículo 17 e 18, versículo 28 a 30 e também capítulo 20, dos versículos 6 a 10. Uma porção da palavra de Deus que nós encontramos os relatos ali mencionados acerca da prisão, da crucificação de Jesus, do seu sepultamento e também da sua ressurreição. Conosco o professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão Jair, quando nós olhamos o Evangelho de João, nós percebemos que quando o Evangelho narra o sacrifício e a vitória de Jesus, ele revela acerca do plano da redenção de Deus. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre o tema que nós estaremos estudando no programa de hoje? A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Alex. Então, nessa oportunidade, nós vamos estar estudando os últimos capítulos, praticamente, do Evangelho de João, a partir do capítulo 19, mais precisamente capítulo 19 e capítulo 20, e onde nós vamos estar mostrando a prisão do Senhor Jesus Cristo, a sua condenação, a crucificação e também a morte do Senhor Jesus Cristo, e também analisaremos o seu sepultamento e a sua
gloriosa ressurreição. São esses eventos que vão estar mostrando o cumprimento da missão redentora do Senhor Jesus Cristo, que veio para fazer o plano, cumprir o plano do Pai. E ele declara o nubrado lá na cruz, quando ele diz, está consumado. Que nós temos a doutrina da ressurreição e também a obra na cruz do Senhor Jesus Cristo, a obra que ele efetuou na cruz, é a base da fé cristã, a base da esperança da nossa fé pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo para estar conosco em mais um estudo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Então, hoje, estudando do julgamento à ressurreição, vamos fazer uma análise a partir do Evangelho de João sobre o processo do sacrifício de Cristo, da sua prisão, enfim, é o que nós estaremos abordando agora, já no tópico 1, falando sobre a prisão e a condenação de Jesus. O que nos chama a atenção é que quando se trata de expectativas humanas, normalmente se evita perigos, se evita circunstâncias que causam angústia, que causam dor, que causam sofrimento. Mas, quando nós olhamos no capítulo 18 do Evangelho de João e no versículo 2, meus irmãos, quando nós olhamos o capítulo 18, nós percebemos Jesus que, diferentemente dos homens, quando tem conhecimento de uma situação de perigo, uma situação que lhe causa desconforto, lhe causa angústia, evita-se. Jesus, sabendo que a hora era chegada e que aquela hora lhe traria sofrimento, nós percebemos no capítulo 18, Jesus ele se conduzindo juntamente com os seus discípulos e indo em direção ao Monte das Oliveiras, um lugar que ele costumava ir com seus 12 discípulos. Agora, porém, sem o discípulo que trairia Jesus, que era Judas, e este conhecia o lugar. Inclusive, ele vai ser o responsável por conduzir os homens que prenderão Jesus ali naquela ocasião. Então, Jesus ele não fugiu daquele momento, mas ele se apresentou. Irmão Jair, tópico 1, vamos falar então sobre a prisão e a condenação de Jesus, este evento que, de fato, envolve algumas coisas, algumas características que é importante nós descrevermos para o nosso ouvinte, irmão Jair. É importante nós acrescentar, nós relembrar o contexto, então, que ocorre aqui o episódio da prisão do Senhor Jesus Cristo. Nós, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, então é narrado pelo apóstolo João a ceia do Senhor e os discursos de despedida do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 17 a gente viu também no vídeo anterior, no programa anterior, a oração sacerdotal. E agora, após esses discursos de despedida, após a oração sacerdotal de Jesus Cristo, Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele vai agora se deslocar para o jardim do Getsêmani. E lá ele vai ter uma batalha espiritual forte, um momento de oração contra o inimigo das nossas almas, Satanás, e ali fica demonstrado que Jesus enfrentaria o cálice do sofrimento que ele estaria por vir, também enfrentaria a cegueira dos religiosos, dos fariseus e dos escribas, e por fim, a morte Jesus iria enfrentar. E é importante nós salientarmos, irmão Alex, que o Evangelho de João, ele omite a oração de Jesus no Getsêmani. Ele omite também o sono dos discípulos e também não fala nada sobre o beijo de traição de Judas. Ele vai direto, ele vai de imediato à traição de Judas, como está no capítulo 18, versículo 2 e 3, mas o Evangelho de João ele mostra outros detalhes que não são descritos nos sinóticos, ou seja, no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Aqui nós temos uns detalhes importantes, porque João salienta o poder de Jesus Cristo, e também a sua divindade, a origem de Jesus, a origem divina, fazendo parte da Trindade, e principalmente quando ele declara as palavras ali perante os seus algozes, ele diz, sou eu.
Então, nós verificamos isso no Evangelho de João. E a caminho, então, do horto, o Senhor Jesus, com seus discípulos, ele passa pelo Vale de Cedron, e um lugar que era muito familiar, não somente de Jesus Cristo, mas também de todos os discípulos e também de Judas, conforme o irmão Alex nos citou. E ali tinha um momento que Jesus tirava ali, momento familiar, durante 3 anos e meio ali, Jesus estava sempre em oração naquele lugar, reunia com os discípulos ali para apresentar algum ensinamento, em um lugar, então, de alta tranquilidade, de alta estado de paz, de quietude, mas naquela noite, depois da ceia, na madrugada já, Jesus ali, aquele momento seria diferente, aquele lugar seria diferente, porque aparece Judas para trair, efetivamente mostrar quem é Jesus Cristo no meio de todos os discípulos. E Judas conhecia muito bem aquele local, conforme descrito no capítulo 18, verso 2, era familiar a Judas. Judas leva com ele não somente os religiosos, os oficiais romanos, mas leva uma parte de uma legião do exército romano. A Bíblia fala que foi uma corte, a 10ª parte de uma legião romana. Uma legião romana composta de 4.800 soldados e mais 1.200 cavaleiros. Então, uma parte, a Bíblia fala ali que foram 6 centúrias, ou seja, 6 centúrias de 80 soldados, mais 20 cavaleiros, e levou ali também, Judas levou juntamente com ele, ali também os principais sacerdotes e também os fariseus. E nós vemos que no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do versículo de número 4, Jesus então, falando o seguinte: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, na presença daqueles que chegaram juntamente com Judas: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. O João registra. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra diante desse poder manifesto do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 7, vai dizer: tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Então Jesus pede: prendam a mim, mas deixam os discípulos partir. E dizendo assim, para que se cumprir a palavra que tinha dito: Deus dos que me deste, nenhum deles perdi. Então nós vemos o momento da prisão do Senhor Jesus Cristo. E também nesse episódio, João registra aqui, é o único dos evangelhos que registra o nome daquele servo do sumo sacerdote que é ferido na orelha por Pedro, que é João enumera, coloca o nome dele como Malco. E também nós vemos também que Jesus é preso e Pedro, então, naquela oportunidade, ele vai estar ali ferindo a orelha de Malco. E Jesus, então, refere a Pedro para que ele guarde aquela espada, porque aquele que fere com espada será ferido. E então nós vemos aí o momento em que Jesus, ele é decretado para ele, né? Ele é chegado até ele, os soldados com Judas, os sacerdotes, os principais sacerdotes e também os fariseus, principais dos fariseus, e vão prender Jesus, e levando ele, então, a um interrogatório, na verdade, né? O comentarista da nossa lição chama de interrogatório, e alguns outros estudiosos colocam isso como julgamento. Jesus, então, ele é colocado sobre 2 grandes julgamentos. Se nós analisarmos desde o domingo anterior, quando ele entra na cidade montado no jumentinho, ali ele começa a ser julgado, analisado pela multidão, e agora, nessa noite, ele vai ser julgado pelos judeus, pelos sumos sacerdotes e também pelo sinédrio, que vai ser um julgamento religioso, e também Jesus vai passar por um julgamento civil entre os romanos, que Jesus vai ser levado ali perante Pilatos e também perante
Anás, aliás, perante Pilatos e também perante Herodes. O primeiro julgamento de Jesus, o primeiro interrogatório de Jesus Cristo foi feito por Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Em que local ocorreu esse primeiro interrogatório? No templo, na casa do Senhor. Ali foi esse julgamento, esse interrogatório foi um fiasco, foi uma zombaria da justiça dos judeus. O Senhor Jesus Cristo estava sendo condenado antes mesmo de ser julgado. Anás manda, então, após ouvir e interrogar Jesus, manda Jesus para Caifás. Aí, já perante o Sinédrio, perante já a corte dos judeus, onde Jesus é condenado e naquele mesmo instante o galo canta e Pedro, então, nega o Senhor Jesus Cristo e em seguida o galo vem a cantar, mostrando sim que é realmente na madrugada que ocorre esse julgamento. Depois da justiça dos judeus, então Jesus é levado a Pilatos, para a justiça dos romanos. E aí nós vamos ver Pilatos realizando algumas perguntas para Jesus Cristo, registradas aqui no Evangelho de João. Pilatos vai perguntar para Jesus: tu és o rei dos judeus? E está lá no versículo de número 33 do capítulo 18, e Jesus responde: sim, sou eu. Ele era o rei dos judeus. E depois Pilatos vai perguntar para Jesus Cristo também na indagação, querendo entender, pergunta para Jesus: o que é a verdade? E Jesus fica quieto. Por quê? Porque estava diante de Pilatos ali a personificação da verdade, como nós estudamos em outros momentos em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós vimos que João está mostrando que a verdade, ela se fez carne e ela habitou entre nós. Então, Jesus ele não responde a Pilatos porque ele não importava responder para Pilatos. E Pilatos apresenta então uma alternativa, a liberação de um preso ali na véspera da Páscoa. E aí, o que eles vão preferir? Entre um salteador ou a Jesus Cristo. Eles preferem um salteador e é libertado. E nós vemos então, no capítulo 19 de João, Pilatos então manda açoitar o mestre, dizendo: não acho nele crime algum, mas mesmo assim manda que Jesus fosse açoitado pelos os açoites romanos. E o açoite romano é diferente do açoite judeu, porque o açoite judeu era 50 menos 1, ou seja, 49 açoites, e o açoite romano ele não tinha limites, dessa punição. Até a pessoa muitas vezes desfaleciam, até mesmo morriam nessa execução desses açoites. A terceira pergunta, então, que Pilatos faz para Jesus Cristo: donde tu és? E Jesus também não responde para Pilatos. Pilatos, realmente, a palavra ela registra que Pilatos desejou soltar a Jesus Cristo, mas ele foi fraco, ele foi uma personalidade débil e entregou o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado. Então, até aí, nós vimos então a prisão do Senhor Jesus Cristo, o julgamento, o interrogatório do Senhor Jesus Cristo, a sua condenação. Nós vamos ver agora que Jesus foi açoitado de uma forma humilhante, foi entregue aos soldados romanos e eles pegaram uma coroa de espinhos afiados que cravaram na cabeça do mestre, escarnecendo a realeza do Senhor Jesus Cristo, e utilizaram o chicote ali com as tiras afiadas, que tinham um pedaço de ossos e pedras cortantes nas pontas, e como eu falei anteriormente, não havia limite para a execução desses açoites. Jesus, naquele momento, a partir daquele momento ali, ele tem a sua carne dilacerada com golpes,
E nesse evento se cumpre as escrituras que estão lá em Isaías, no capítulo de número 53, versículo 4 e 5, que diz que o Senhor assumiu as nossas enfermidades e as nossas dores, ele foi afligido, ele foi oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, e cumpre assim as profecias que estavam lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje, então, um momento do clímax, o ápice do ministério de Jesus na terra, da encarnação de Jesus, que é o momento em que ele se encaminha para o seu sacrifício. E estamos estudando, então, o irmão Jair comentou, acerca da prisão e a condenação de Jesus, e vimos ali que tudo o que aconteceu, acontecia para que se cumprisse as promessas, as profecias relacionadas a esse momento. Como mencionamos, a traição de Judas e esse fato de um dos seus ser o traidor e entregá-lo, apresentando ele para os soldados e os religiosos naquela ocasião, como um sinal de traição, está lá no Salmo 41, verso 9, diz: onde até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava que comia pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Uma profecia clara, explícita da palavra de Deus, referindo-se a esse episódio da traição de Judas, que andou com Jesus, fez parte do grupo seleto de 12 apóstolos. Uma coisa que nos faz nos alegrar na visão mencionada aqui, apresentada pelo evangelista João, esse aspecto majestoso em que ele apresenta Jesus, diferentemente dos demais evangelistas, onde destacam aspectos da humanidade de Jesus. Vemos que aqui, no ato da prisão, conforme o irmão Jair mencionou, ele declara aos seus perseguidores naquele momento, que lhe prenderiam, ele declara: eu sou, e naquele momento, então, todo mundo cai ao chão ali diante dele, numa demonstração da majestade de Jesus, da sua divindade, reivindicando aquele termo conhecido do povo judeu no Antigo Testamento, quando Deus apresenta-se a Moisés e declara que quando alguém perguntasse a Moisés quem havia o enviado para libertar o povo de Israel do Egito, ele deveria dizer que o eu sou havia lhe enviado. Mas no contexto da prisão nós percebemos que, embora Jesus mantendo essa grandeza dele, ele vai fazer isso, essa entrega, tudo de forma voluntária. Ele vai de forma voluntária se entregar à prisão, de forma voluntária ele vai fazer com que ele vai ser levado para ser, então, julgado ali pelos religiosos, pelos políticos, e percebemos que ele não foi vencido pela força daquele exército, tendo em vista de que, diante da sua declaração, todos caem prostrados. Outra ocasião, Jesus vai dizer aos seus discípulos, numa das harmonias dos evangelhos, vai dizer que Jesus disse que, se ele quisesse, ele poderia pedir a miríades de anjos que o Pai enviasse para lhe salvar. Mas ele sabia que aquele momento havia chegado, aquela era a sua hora. E a prisão de Jesus revela para mim e para você que mesmo o sofrimento, muitas vezes ele faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus na nossa vida. Nós, às vezes, precisamos nos lembrar que sofremos circunstâncias incomparáveis às que Jesus sofreu, mas muitas vezes o sofrimento momentâneo faz parte do processo de Deus na nossa vida. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda força para que, quando estivermos em circunstâncias de adversidade, estando nós no propósito de Deus, possamos seguir o exemplo de Cristo e de não nos abalarmos e sabermos que tem alguém conosco e que nós estamos no lugar certo, na vontade de Deus, o lugar mais seguro do mundo. No momento de Jesus, da sua prisão, onde parecia que o caos, o pavor, que inclusive dominou os seus discípulos, se estabeleceria, nós percebemos que
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus todo-soberano, estava no controle naquele momento. E no ato da prisão de Jesus, vemos Jesus então sendo conduzido, e o fato dele ter sido, conforme apresentado aqui pelo evangelista João, que é o único que apresenta esse primeiro momento de Jesus sendo julgado por Anás, nós percebemos que a razão pela qual ele vai ser levado a julgamento diante de Anás não é por questões jurídicas, mas por razões políticas, por razões religiosas, e esse era o momento que vivia a religião do povo judeu naqueles dias, onde eles ignoravam todos os processos, todos os trâmites corretos que se determinava, e eles burlavam isso. Então, quando Jesus é conduzido para Anás, primeiramente Anás, nós percebemos que ele está ali sendo julgado, já condenado já previamente por eles, apenas passando por esses processos de interrogatório, mas por questões políticas e religiosas. O evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 65, então, ele diz: então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Ou seja, ele estava ali naquele momento discordando das declarações de Jesus, quando Jesus ali, ele não negava que ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus. Mas o que eu quero destacar para você aqui, o aspecto do julgamento de Jesus, é de que o sumo sacerdote, nessa ocasião, rasgou as suas vestes. E quando nós vamos lá em Levíticos capítulo 21, versículo 10, está expressamente declarado ali na lei que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele não poderia rasgar as suas vestes. Em qualquer circunstância, ele não poderia fazê-lo aquilo. Quando nós vemos ele fazendo isso, nós percebemos que naqueles dias o sistema religioso já estava apostatado, já estava longe de ser homens piedosos, homens que de fato eram pessoas que estavam na vontade de Deus. Mas, obviamente, tudo isso era para que se cumprisse as profecias acerca desse momento da vida de Jesus. Vimos que a religiosidade deles era tudo exterior, preocupadas com rituais, enquanto dentro de si eram homens que tramavam com grande pecado destruir vidas, destruir pessoas e, no caso aqui, rejeitar o Messias, o enviado de Deus. Quando olhamos esse cenário, então, de julgamentos, vimos que foi tomado por ilegalidades. Jesus, conforme proibia a lei judaica, foi preso à noite, ele foi julgado no secreto, as suas acusações elas não eram acusações válidas, as testemunhas não existiam testemunhas, eles exigiam de que Jesus, ele auto se incriminasse, e isso era algo ilegal, e também concluir o processo de julgamento tudo de uma forma muito rápida, ou seja, de repente eles pararam de acusar Jesus por blasfêmia religiosa e conduziram o julgamento de Jesus para uma rebelião política a fim de que pudesse satisfazer então alguma exigência das leis romanas. Vimos com tudo isso que se Jesus tivesse sido julgado pelos preceitos da lei, jamais ele teria sido condenado. Mas aí percebemos que a morte de Jesus, ela está relacionada com a maldade do homem. Ele precisava morrer para poder restaurar o homem, porque o homem em si, ele não pode fazer o bem sem que este tenha nascido de novo, sem que o Senhor proporcione a ele essa capacidade através de uma nova vida. Quando olhamos então para a condenação de Jesus, analisando esses aspectos, nós percebemos então que foi uma das maiores injustiças que
aconteceram na história. Mas quando olhamos na perspectiva do plano redentor, a condenação de Jesus era algo que trazia um cumprimento, uma satisfação da justiça de Deus que estava em andamento, do plano de Deus. Nenhuma acusação contra nós, contra os escolhidos de Deus, tem mais força, porque Jesus, ele foi acusado em nosso lugar. O juízo que era para nós caiu sobre ele, e hoje nós podemos ser livres de qualquer condenação, pois nós não estamos mais na velha vida, mas nós estamos em Cristo. E Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus sofreu a condenação, Jesus sofreu o escárnio para que eu e você fôssemos livres de qualquer condenação. Você está no programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, tópico 2, temos para nós elucidarmos aqui aspectos a respeito da crucificação, morte e sepultamento de Jesus, algo que se dá andamento posteriormente após Jesus ter sido já condenado, definido a sua morte. Ele é apresentado para a multidão ao lado de um bandido, e é perguntado à multidão se a multidão queria que soltasse Barrabás, um bandido, ou soltassem Jesus. A multidão, de forma unânime, brada, gritando que eles preferiam a liberdade de Barrabás e a crucificação de Jesus. Passado isso, irmão Jair, então, temos o processo da crucificação, morte e sepultamento. O que nós podemos comentar a respeito disso, irmão Jair? Nós estamos vivenciando, estamos estudando agora o capítulo 19 do livro de João, do Evangelho de João, e no capítulo 19, então, ele vai registrar o que nós estamos estudando, ou seja, a crucificação, a morte e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no versículo de número 16, que conclui, então, o julgamento e a condenação do Senhor Jesus Cristo, que registra assim: então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. No versículo de número 17 do capítulo 19 vai dizer assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um em cada lado, e Jesus no meio. Então, nós chegamos aqui ao ato da crucificação. Aqui o evangelista João, ele relata pormenores e fatos que os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles omitem. Nós entendemos que, a princípio, Jesus mesmo levou a cruz, a sua cruz. Depois, Simão foi chamado para tal fim. Jesus, agora, ele está a caminho do Calvário, enfrentando, ensanguentado, ferido, cansado, sofrendo ali grande dor. O evangelista João, ele narra mais detalhes em relação à crucificação de Jesus Cristo, como os soldados romanos lançaram sorte sobre os vestidos de Jesus. Acrescenta também algumas expressões exclusivas no evangelho de João, assim como Maria, a mãe, disse para Jesus dizendo em relação à sua mãe, ele diz: eis aí o teu filho, e a João ele diz: eis aí a tua mãe. E diz também, Jesus registra aqui, o evangelho de João registra a fala de Jesus dizendo: tenho sede, e também o brado final que está consumado. A crucificação, ela é descrita no evangelho de João com poucas palavras, talvez porque esse apóstolo ele tenha sido o único, talvez não, ele foi o único discípulo que assistiu à morte de Jesus Cristo. E também ele é o que menos fala sobre a crucificação e sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, talvez para enfatizar ali, não quis dar ênfase ao sofrimento físico do Senhor Jesus Cristo. A causa da crucificação era sempre declarada acima da cabeça do condenado. E Pilatos, então, mandou colocar uma placa escrita em hebraico, grego e latim com as seguintes palavras: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus.
contrariou os desejos dos judeus a respeito desse título a Jesus, mas Pilatos, então, recusou-se a modificá-lo. Outras vezes, por mais 4 vezes, João lembra o cumprimento das profecias, como lá do Salmo 24, o Salmo 22, aliás, do versículo 24, o Salmo 22, versículo 18, no versículo 28, o Salmo 69, no versículo 36, o Salmo 34 e no versículo 37, o livro de Zacarias, a profecia de Zacarias, capítulo 12. Os judeus, eles queriam quebrar os ossos das pernas do Senhor Jesus Cristo, assim como faziam com os maus feitores, porque isso acelerava a morte. Mas chegando perto de Jesus, notaram que Jesus estava morto. E então os soldados ali, eles pegaram suas lanças, lancetaram o lado do Senhor Jesus Cristo, do corpo do Senhor Jesus Cristo, de onde saiu água e sangue. E aí nós podemos ver o simbolismo da água e do sangue. O sangue que vai representar ali para nós a propiciação e a justificação. E a água, a purificação e também a santificação. Nós vemos que as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo não foram palavras de derrota, mas de vitória. Jesus, como a última vontade, o último desejo humano dele, ele teve sede e foi dado para ele vinagre, como nós lemos aí no nosso texto áureo, no versículo 30, vai dizer: Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E depois foi retirado da sua morte, foi verificado ali a sua morte, foi retirado da cruz, e nós vemos então que José de Arimateia, ele vai até Pilatos. José de Arimateia, que era um homem de posses, juntamente com Nicodemos, eles pedem para Pilatos o corpo do Senhor Jesus Cristo, e Pilatos concede, e eles então vão sepultar o Senhor Jesus Cristo, envolver ele em lençóis, o seu corpo em lençóis e especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro, e colocaram ali então num sepulcro próximo ao Calvário, e um túmulo escavado na rocha, um túmulo que ainda não havia sido ninguém posto ali naquele lugar, um sepulcro novo, e ali foi colocado Jesus Cristo, e aquele que morreu ali na cruz, que bradou, ele foi sepultado então de uma forma, num sepulcro novo, próximo ali do local em que ele havia sido crucificado, ou seja, não ficou muito longe ali do Monte do Calvário. Nós vemos então que o caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o sepultamento de Jesus, eles vão ilustrar o sacrifício redentor e o cumprimento cabal, um cumprimento completo das Escrituras acerca da crucificação, da morte e também do sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando então nesse tópico crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Nós vemos aqui no capítulo 19, no versículo 17, após Jesus ter sido julgado, ele foi entregue então por Pilatos para que Cristo fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram, diz o versículo 16. E no 17 diz que ele, levando as costas à cruz, saiu para o lugar chamado Gólgota. Ou seja, nas crucificações, normalmente as vítimas que carregavam aquela parte transversal da cruz, que é conhecida como patíbulo, e aquilo que pesava ali cerca de 30 a 50 quilos. Jesus, após passar a noite toda em um processo de maus tratos a partir dos soldados, a partir daqueles homens que lhe interrogavam, Jesus estava com o corpo debilitado. Mas a Bíblia diz que ele leva as costas da sua cruz e vai em direção ao Calvário, ao Gólgota. Uma das características do apóstolo João, mencionada pelo irmão Jair, é que o apóstolo João ele quer
ele não quer dar tanto destaque para alguns aspectos do sofrimento de Jesus, por isso ele acaba não citando o Simão Cirineu, que é mencionado nos evangelhos sinóticos, que ajuda a carregar a cruz, tendo em vista da debilidade física que Jesus estava naquele momento, algo que era muito pesado para ele carregar em todo aquele trajeto até o Calvário. O prisioneiro, ao chegar, o condenado, ao chegar, então, no lugar da sua crucificação, ele era deitado sobre a cruz e então tinha ali suas mãos e pés pregados com pregos de 13 a 18 centímetros de comprimento, e isso geravam dores indescritíveis, dores das quais levava aquele crucificado a um sofrimento, e é como se naquele momento ali o Jesus estivesse de fato tendo o seu corpo partido. Ele próprio vai dizer que a ceia representa, o partir do pão na ceia representa a sua morte na carne, em que ele entrega a si a sua vida em sacrifício. Em Salmos 22:16, o salmista diz uma profecia, entendida como uma profecia relacionada a Jesus, que transpassaram minhas mãos e os meus pés, ou seja, uma profecia acerca da execução de Jesus, né, da crucificação de Jesus, mesmo ainda num período em que o salmista desconhecia qualquer ato, qualquer ação relacionada desse tipo. Era algo de forma poética, mas que ele estava descrevendo ali aquilo que Jesus iria sofrer na sua crucificação. Outro aspecto interessante, que após a crucificação de Jesus, como o irmão Jair mencionou, Jesus teve sede, Jesus teve seu momento de agonia, de conversa com o Pai na cruz, mas uma das coisas que chama a atenção é aquilo que João, diferentemente dos evangelhos sinóticos, não mencionar que Jesus morreu, mas ele menciona que Jesus entregou o seu espírito. Em João 19:30, Jesus, ao darem a ele o vinagre para beber, ele disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o espírito, confirmando aquilo que ele diversas vezes no Evangelho de João apresenta, que ninguém tomava a sua vida, mas ele é quem dava ela em favor do resgate de muitos. Ele, na ocasião em que ele declara-se aos seus discípulos no capítulo 10 de João ser o bom pastor, e ele vai dizer no versículo 18 do capítulo 10, no versículo 17 ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira ela, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. E João vai destacar na crucificação de Jesus, na morte de Jesus, que ele dá o brado e ele entrega o Espírito. Uma demonstração de que ele de fato fez o que fez, como uma entrega, como uma demonstração genuína do seu amor e da sua misericórdia, demonstrando que os eventos que acontecem relacionados à morte, a tudo que acontece, não é resumidamente como algo atrelado a sistema jurídico errôneo, a corrupções. Tudo está atrelado a um plano já conhecido antemão pelo Deus que decidiu salvar os homens. Assim, de igual modo, a entrega dele na cruz do Calvário, entregando o Espírito e expirando, é uma demonstração de que ele já sabia que esta entrega seria nesse formato. Após o brado de Jesus na cruz, então, ele precisa ser removido da cruz e levado para a sepultura. Os relatos dos evangelhos sinóticos vão relatar que nesse momento do brado de Jesus na cruz acontecem eventos na natureza, como, por exemplo,
o sol escureceu-se, houveram mortos que ressuscitaram. Então, vários eventos que não são mencionados aqui pelo evangelista João. Mas o que é destacado aqui é que após a sua morte, né, ele entregar o Espírito ao Pai. Então, aparecem 2 discípulos dos quais não andavam constantemente com Jesus, eles eram mais ocultos por algumas razões, mas eles tinham influência no Sinédrio, na área religiosa, também na área política, e agora, nesse momento crucial, eles se apresentam e eles se oferecem para levarem o corpo de Jesus. Nicodemos, que é um deles, apareceu algumas vezes nos evangelhos, inclusive ele vai ser aquele a quem Jesus vai revelar como é que o homem entra no reino de Deus, quando Jesus, lá no capítulo 3 de João, declara que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Ele apresenta-se ali, entregando especiarias para a preparação do corpo de Jesus. Já José de Arimateia vai ceder o sepulcro de sua família, enfim, que era da sua propriedade, para que ali Jesus fosse sepultado. Obviamente, essa sepultura era a sepultura de pessoas que eram bem financeiramente, eram pessoas ricas, e nós vemos mais uma profecia se cumprindo quando nós lemos em Isaías, capítulo 53, versículo 9, que diz o seguinte: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca. Ou seja, até no momento do sepultamento de Jesus, haviam ali profecias sendo cumpridas, mostrando que isso não era um acidente da história, era o cumprimento de um plano grandioso de Deus. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje da prisão de Jesus até a sua ressurreição. Vimos então no tópico 1 sobre a prisão de Jesus e o seu julgamento e condenação. Tópico 2 vimos acerca da crucificação de Jesus, do sepultamento de Jesus, crucificação, morte e sepultamento. E agora nós temos o tópico 3, na perspectiva do apóstolo João, onde nos mostra sobre a ressurreição de Jesus. Irmão Jair, tópico 3, então, vamos ver sobre a ressurreição de Jesus, que o que evidencia ela é, de fato, o túmulo vazio, e isso é a base da nossa fé, da nossa esperança, e as provas, elas acabam transformando qualquer tipo de incredulidade em convicção. O que nós podemos transmitir e falar a respeito desse tópico, irmão Jair? Bom, nós podemos dizer que João registra de uma forma mais direta do que os outros evangelistas a questão da ressurreição de Jesus, do túmulo vazio. Então, por exemplo, João não registra que teve um terremoto e que o anjo que deslocou a pedra para aproximação e sentou-se sobre ela. E também não registra que foi nesse instante que Jesus ressuscitou e o túmulo ficando vazio com a evidência da clara ressurreição de Jesus Cristo. Mas sim, o evangelista João, ele registra de uma maneira mais direta que após o sábado judaico, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, registrando no capítulo 20, versículo 1, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Ela correu e ela se assustou. O registro bíblico diz que ela correu, se assustou e ela foi chamar então Pedro e João, o discípulo a quem Jesus amava, e disse a eles: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos para onde o puseram. E João registra então que Simão, Pedro e o outro discípulo, que é o próprio João, que eles correram até o sepulcro. E João correu mais, chegou na frente, mas ele parou na entrada, e quem entrou no sepulcro e verificou o sepulcro vazio em primeiro lugar foi Pedro. E viu ali os lençóis sendo colocados, separados ali, e testemunharam ali, testemunhas oculares do túmulo vazio. E nós também verificamos que depois, Maria Madalena, depois desse episódio, ela volta lá ao sepulcro. Ela volta e aí ela começa a chorar. Registra ali, Jesus aparece a Maria Madalena no versículo 11, e Maria estava chorando muito.
E no versículo 13, vem e Jesus lhe pergunta para ela, mas ela não reconhece ainda Jesus. Ele diz, mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram o meu Senhor e não sei para onde o puseram. No versículo 15, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que estava falando com um hortelão, o que cuidava ali do local, disse, Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Foi quando Jesus chamou ela pelo nome que ela reconheceu a voz do Senhor. E o Senhor mandou ela ir e anunciar aos outros discípulos que ela viu o Senhor e que ele estava vivo. Então, nós contemplamos aqui o episódio registrado historicamente também da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos citado aqui autoridades romanas, autoridades envoltas no julgamento do Senhor Jesus Cristo, autoridades romanas, Pilatos, Herodes. Nós vimos nomes aqui de pessoas, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, e vários personagens bíblicos citados, e todos eles relatam aqui de uma maneira histórica verdadeira sobre a morte, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia registra para nós que Paulo ele se dirige aos Coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos, e que essa afirmação, se não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, Paulo registra, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados, e também os que dormiram, os que morreram em Cristo estão perdidos. Então, Paulo ele registra que o fundamento da fé cristã é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nós temos isso como uma verdade absoluta, e também temos aí doutrinas da ressurreição nos últimos dias, a primeira ressurreição, que Paulo registra aqui que Jesus é as primícias dos que morreram, né? Então Jesus é o primeiro a ressuscitar de todos aqueles que morreram. E depois desse episódio que Maria Madalena verificou o túmulo vazio, Pedro e também João verificaram o túmulo vazio, eles compartilharam testemunha histórica desse fato. Jesus ele vai então aparecer aos seus discípulos, ainda naquele primeiro dia, no dia de domingo, no primeiro dia da semana, Jesus aparece lá no cenáculo, a porta está fechada, ele entra e ele se apresenta então aos discípulos e diz, a paz seja convosco. E naquela ocasião, o Tomé não estava presente, e nessa mesma ocasião em que Tomé não estava presente, juntamente com seus irmãos, Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. 8 dias após esse episódio, Jesus aparece de novo aos discípulos, e nesse momento Tomé está presente, e Jesus oportuniza a Tomé então a tocar no seu corpo, a verificar as mãos furadas, o seu corpo, e também para presenciar o testemunho de Tomé, e Tomé reconhece e brada, Jesus, Deus meu e meu Deus, né? Então, mostrando ali a incredulidade que foi transformada numa fé ativa de Tomé. E o último aparecimento do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, nós verificamos que os apóstolos, então, eles se direcionam, principalmente o apóstolo Pedro se direciona a Galileia, vai pescar, e Jesus aparece ali, manda eles lançarem a rede para o lado direito do barco, da embarcação, e eles então fazem uma pesca maravilhosa, e Jesus mais uma vez ele dá comprovação da sua ressurreição, aonde ele vai comer com os seus discípulos, se alimentar ali do peixe e também de pão juntamente com seus discípulos. Então nós vemos aí no Evangelho de João 3 registros de aparição do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. E aí todos se regozijaram, né? Ficaram muito felizes de ver, e com isso nós temos a ressurreição de Jesus evidenciada pelo túmulo vazio, e isso é a base da fé cristã, e ela transforma essa base, essa verdade, ela transforma a incredulidade em convicção, conforme ocorreu
com Tomé, que ele estava incrédulo porque ele só disse, só se eu ver, eu vou crer, e ele viu e ele tocou no Deus ressuscitado, e ele passou então a ter uma convicção de que Jesus é o Deus verdadeiro. Muito bem, meus irmãos e amigos, programa Palavras da Verdade, hoje estudando sobre desde a prisão até a ressurreição de Jesus, e nesse tópico nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus. O irmão Jair já trouxe aqui evidências que comprovam no Evangelho de João o fato de que Jesus ressuscitou de verdade. Não foi como muitos haviam dito, que o corpo de Jesus havia sido roubado, mas sabemos que, conforme inclusive visto ali pelo apóstolo Pedro e o apóstolo João, que vão até o sepulcro de Jesus, eles veem ali que fica ali um lençol, e ele dobrado estava bem organizadinho naquela cama onde estava ali no sepulcro o corpo de Jesus deitado. Se fosse apenas ladrões, obviamente não teria ficado desta maneira. Maria viu Jesus, os discípulos tiveram também as experiências com Jesus. E havia uma profecia no Salmo 16 e no verso 10, profecia que nós entendemos ser relacionada ao Cristo, quando ele diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, ou seja, aqui é no mundo dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nós sabemos que o corpo humano, passado um tempo, ele passa pelo processo da decomposição, e aí vive todo aquele processo de corrupção do seu corpo, né? E aí a Bíblia diz que o corpo volta ao pó. Todos os que ressuscitaram na história bíblica voltaram a morrer. Quando nós vemos a ressurreição, por exemplo, do amigo de Jesus, Lázaro, ele voltou a morrer. Ele ficou 4 dias na sepultura, Jesus foi até o sepulcro e chamou ele para fora, e ele ressuscitou. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e todos esses voltaram a morrer, porque eles tinham pecado, e com isso o corpo deles viram a corrupção. Grandes homens da história morreram e seu corpo voltou ao pó, e o seu corpo viu a corrupção. Mas a respeito do corpo de Jesus, não poderia haver qualquer tipo de decomposição, o seu corpo não poderia voltar a ser pó, porque na verdade a sua origem era o céu, e nele não havia pecado, nele não havia nada que lhe colocasse na mesma categoria dos homens pecadores. Pelo contrário, ele venceu o pecado, venceu a morte, e agora ele garante o direito da ressurreição para aqueles que morrem. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade hoje. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre o tema que falamos hoje? Um tema que, de fato, ele é muito profundo. Nós tratamos aqui de uma perspectiva um pouco mais detida no Evangelho de João, tendo em vista de que é o objetivo do nosso estudo. Sabemos que os demais evangelhos trazem diversos detalhes, dos quais são, de fato, importantes, mas aqui conseguimos trazer para o nosso ouvinte a perspectiva, na ótica de João, esse processo da prisão de Jesus, da sua condenação, da sua crucificação, da sua morte, também do sepultamento e ressurreição. Eu creio que, na perspectiva de João, ao nós olharmos para a narrativa de João, nós podemos fazer e devemos reagir conforme ele mesmo diz: devemos crer para que, crendo, tenhamos a vida eterna. O que nós podemos concluir sobre o tema de hoje, irmão Jair? Nós tivemos, então, a oportunidade de estarmos estudando sobre a traição de Judas na prisão do Senhor Jesus Cristo, um julgamento injusto que foi aplicado ao Senhor, e também na condenação expressa para ele. E com isso nós podemos contemplar também a crucificação,
a sua morte e também a sua ressurreição. E na ressurreição é que nós vemos o mais significativo evento registrado no Novo Testamento, e esse acontecimento, ele concretiza a esperança da nossa fé na ressurreição, não somente do Senhor Jesus Cristo, que ele foi as primícias dos que morreram, mas também a esperança da ressurreição do corpo de todos os que morreram, tanto em Jesus como também os que não estão em Jesus. Aqueles que não estão em Jesus ressuscitarão para o julgamento, e aqueles que estão com Jesus, eles terão seu corpo glorificado pelo momento do arrebatamento da igreja. E esse credo da ressurreição do corpo, ele está expresso também no credo apostólico, um importante documento da tradição cristã, que diz assim: creio na ressurreição da carne. Assim, à luz desse fato, nós somos encorajados a manter uma viva esperança, avivando a nossa fé, depositando também na nossa esperança em Jesus Cristo, que triunfou sobre a morte, que venceu a morte e de uma maneira definitiva para todo sempre. O último inimigo foi aniquilado através de Jesus Cristo, e que um dia nós também passaremos por esse momento. Então, Jesus Cristo, ele triunfou sobre a morte de uma maneira definitiva, e nisso nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé naquele que fez esse ato glorioso, que é a redenção da nossa alma para todo sempre. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Vimos então, na perspectiva do apóstolo João, todos os eventos que culminaram na morte de Jesus, no seu sepultamento. Foram eventos, crucificação, foram eventos que estiveram sob a soberania do Senhor Jesus. Em cada detalhe sabemos que ele fez porque era da sua vontade, era do seu querer. Sua prisão foi uma entrega voluntária, a sua cruz para ele não foi uma vergonha, mas na verdade se transformou num trono, pois ali na cruz é que manifestou-se a glória de Deus a toda a humanidade. A sua morte, ela foi, como para muitos era uma derrota, ela foi um triunfo. A sepultura, que foi o fim de todas as coisas, na verdade era a entrada para algo tão glorioso que ele havia conquistado. E a sua ressurreição é a certeza, é a garantia de uma nova criação. Conforme disse o apóstolo Paulo, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E disse Paulo que, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a cruz é um lugar onde Deus é glorificado, onde aquilo que era vergonha se torna em glória. E nós não devemos nos envergonhar da cruz de Cristo, mas devemos nos gloriar nela, pois nela está a nossa vitória. Queremos agradecer por sua companhia, você que esteve conosco. Deus abençoe sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa para encerrarmos esta série e estaremos falando sobre a renovação da esperança. Vamos ver, na perspectiva dos ensinos de João, essa renovação da esperança baseado na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe você e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus.